Pelo do Espírito Santo de Deus, somos Queridos, abra a Escritura em Mateus capítulo 11, verso 28. Um versículo muito conhecido de toda a igreja, e nós vamos usá-lo para iniciarmos esta ministração. Todos encontraram? Está escrito na gloriosa, poderosa e maravilhosa palavra de Deus: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Amém. Queridos, nós estamos ministrando, e eu quero intensificar essas ministrações acerca da família, porque reconhecidamente as pessoas mais importantes da vida de cada um de nós são aqueles que fazem parte da nossa família, da família humana, biológica. E ainda que haja divergências, problemas, ainda assim não deixamos de expressar um sentimento que nos conecta, que nos liga a essas pessoas que fazem parte de toda a nossa história. Eu quero começar orando com você sobre nossas famílias, porque somos cristãos, cremos em Jesus como Senhor e Salvador, e eu quero orar com você acerca daquelas pessoas que pertencem às nossas vidas, que fazem parte da nossa história, da nossa estrutura. Então quero te convidar a orar pelos seus filhos, você que é pai, você que é mãe. Apresenta ao Senhor seus filhos, seus irmãos, seus pais. Apresenta a sua família ao Senhor. Vamos fazer isso? E queremos fazer isso, queridos, de uma forma diferenciada, porque nós queremos penetrar, nós queremos avançar, para que todos nós possamos alcançar uma compreensão melhor acerca de nós mesmos em relação à nossa família. Sabemos nós que Satanás, e ele é real, bem sabemos disso, ele arquiteta planos, ele cria situações, ele usa de contextos, de momentos difíceis, complicados, para gerar situações de feridas emocionais. Ele trabalha a fim de perverter o coração do homem, de, enfim, afastá-lo do Senhor, em todos os sentidos, de todas as formas, e todos nós que cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós precisamos, muitas vezes, resolver algumas questões internas no Senhor, ao mesmo tempo que precisamos, e olhamos para as pessoas que são familiares, pessoas queridas, e ansiamos que essas pessoas possam realmente ter um encontro real, verdadeiro com o Senhor. E muitas vezes nós não entendemos de por que isto não acontece.
E a minha oração nessa noite é para que nós possamos começar a enxergar além do natural, que nós possamos avançar de forma sobrenatural, com profundidade, para entendermos alguns aspectos, algumas situações que envolvem pessoas que nós amamos ou mesmo que envolvam a nós mesmos. Vamos falar com Deus? Senhor Deus poderoso, Pai, nós cremos em Ti, reconhecemos que Tu és Senhor sobre a nossa vida, e nós apresentamos a Ti, Deus, a nós mesmos, porque carecemos, somos completamente necessitados, Deus, da Sua presença constante, do Seu Espírito Santo de forma permanente em nossas vidas. Assim como nós apresentamos, ó Deus, aquelas pessoas que o Senhor nos deu como familiares, pessoas, Pai querido, que assim como nós também necessitam, ó Deus, de uma presença maior, necessitam, Deus, de um aprofundamento, ou mesmo necessitam, Deus, simplesmente conhecer ao Senhor, porque ainda não conhecem. Nós te pedimos, Pai, que esta hora, que esta palavra possa alcançar, ó Deus, com profundidade, porque a Tua palavra é apta para discernir juntas e medulas, alma e espírito, e nós queremos, Deus, nos expor diante do Senhor, para que Tu operes em nós, em nome de Jesus. Começa, Deus, a retirar os carrapichos espirituais, emocionais, que porventura estejam em nós como ovelhas do Senhor, em o nome santo de Jesus, Pai. Faz Tua obra, Senhor, toque em nós de maneira gloriosa, poderosa, maravilhosa. Nós nos dispomos, Deus, a receber do Senhor, em nome de Jesus. Querido, a temática das nossas reuniões na quarta-feira será família. Libertação, cura, com ênfase na família. Mas nós precisamos entender algumas coisas antes de aprofundarmos em algumas situações, e hoje eu quero abordar uma situação que é muito frequente e não sei se foi pretensão, mas eu a chamei de a maior ferida da alma. E você vai entender. Mas inicialmente eu quero ver com você alguns aspectos que são importantes para que nós possamos compreender. Quando eu fiz a leitura deste versículo, o fiz por causa de um pequeno ponto. Não diz respeito agora a uma questão de atrair pessoas a Jesus Cristo, ou atender esse chamado de Jesus, no sentido de fazer com que pessoas machucadas, pessoas feridas, possam vir a Jesus, mas num único aspecto. O chamado de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Todas as pessoas, quando vão até Jesus, na sua primeira experiência real com o Senhor, quando se abrem para receber da parte de Deus, normalmente o fazem porque estão nessas condições. São pessoas que estão cansadas, são pessoas que estão atribuladas, que estão vivenciando um problema, uma situação que no seu entendimento é impossível de se resolver, ou simplesmente o desgaste de uma vida de perdas faz com que a pessoa possa, ou de tristezas, faz com que a pessoa possa atender a um chamado e ir até Jesus. E nós sabemos que Jesus Cristo, ele traz de imediato respostas, até como sinal da sua presença. Ele faz com que pessoas possam receber uma cura imediata, faz com que a pessoa possa ganhar um novo entendimento, faz com que a pessoa possa sentir alegria no seu coração pelo fato de estar recebendo louvores, de estar recebendo oração. Ou seja, ela se sente atraída pelo Senhor, nenhuma participação em um culto coletivo, na igreja do Senhor. Isto é o alívio. Mas o meu foco aqui é na segunda parte: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim e encontrarei descanso para as vossas almas. Este é o ponto.
Porque muitas pessoas simplesmente elas permanecem na superficialidade da fé, porque vão para receber da parte de Deus e permanecem naquele mesmo estágio. Aprendem algo inicialmente, estabelecem um contato inicial com o Senhor, mas permanecem ali e ano após ano eles simplesmente repetem aquilo que desenvolveu num primeiro momento, num primeiro ano ou num semestre. Ou seja, não aprendem com o Senhor na profundidade da palavra e nem se deixa, nem expõe a sua alma ao Senhor. Não permite que o Senhor esquadrinhe questões e situações da sua alma que estão ainda necessitando de iluminação. Eu estou dizendo isso para dizer a você que quanto mais você receber da parte de Deus, isso vai ser na medida do seu entendimento. Quem entende, recebe. Quanto mais você entender da sua relação com o Senhor, quanto mais você entender acerca da sua presença diante de Deus, mais você receberá da parte do Senhor. Quem entende, recebe. Quanto mais você entende, mais você recebe. Eu quero dizer a você que, iniciando essa introdução, que há 3 pessoas que são fundamentais na sua vida. 3 pessoas, do ponto de vista humano, que são fundamentais na estruturação da sua personalidade. A sua personalidade é o conjunto de características que formam um padrão que te faz sentir, pensar e agir. Isto é a sua personalidade, as características que compõem a sua personalidade. Isso é trazido a você em grande parte por um tripé. 3 pessoas que são fundamentais na sua vida: o seu pai, a sua mãe e o casamento. Sim, o casamento dos seus pais. Mas o casamento não é uma pessoa. Sim, o casamento é uma pessoa. É uma pessoa jurídica, mas é uma pessoa. E eu vou esquadrinhar isso para você, mostrando 3 fundamentos na sua estrutura de vida, antes de entrarmos na questão da ferida. Seu pai, sua mãe e a relação, o relacionamento dos seus pais comunicaram a você 3 fundamentos para estruturar toda a sua vida. Que fundamentos são esses? A sua identidade, os seus relacionamentos e a sua herança. Vamos explicar isso rapidamente. A sua identidade, de forma simples, tudo aquilo que identifica você na sua individualidade, diz respeito à sua identidade. O conjunto de características que formam você é a sua individualidade. Não é individualismo. Quando se fala que pessoa fez, agiu, falou, pessoa é individualista, você está dizendo de uma forma, até entendemos de forma pejorativa, que a pessoa ela é egoísta, que ela só pensa nela. Isto é individualismo. Mas a individualidade é o conjunto de características que dizem quem você é. E o que acontece é que esse indivíduo que é você, aquilo que se traduz na sua identidade, é um conceito muito amplo, porque nós podemos entender a identidade do ponto de vista nacional. Você é brasileiro, a sua nacionalidade é brasileira, isso faz parte da sua identidade. As suas características, como o seu nome, a cor da sua pele, os seus cabelos, ou a ausência deles. Ou seja, tudo aquilo que compõe você forma uma identidade, a sua identidade cultural. Todas as coisas, existe uma identidade emocional, uma identidade espiritual.
E o foco está exatamente aqui na sua identidade espiritual. E o que é a sua identidade espiritual? É o conhecimento de Deus que você absorve para a sua vida. O quanto você sabe, o quanto você aprende, o quanto você acessa, o quanto você entra na intimidade com o Senhor, o quanto você entra na palavra de Deus e acessa essa informação, esse conhecimento, trazendo para a sua vida, isso compõe a sua identidade espiritual. Quando você recebe a revelação de Deus para a sua vida, na condição de filho, você recebe a capacidade sobrenatural de interagir com Deus, e isso forma a sua identidade espiritual, e que nós entendemos que é a identidade de filho, porque você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, e em Cristo Jesus você se tornou filho de Deus. Então, essa é a identidade no Senhor. Mas o que acontece? Quando nós recebemos a revelação de Deus para a nossa vida, nós usamos a nossa capacidade natural. O que é a capacidade natural? São aquilo que você recebeu da parte de Deus desde que você nasceu. Algumas habilidades. E a capacidade sobrenatural seria o fato de você receber dons da parte do Senhor. Na medida que você se relaciona com o Senhor, você pode receber da parte de Deus e recebe o desenvolvimento através da sua relação com o Senhor, aquilo que nós chamamos de o fruto do Espírito. Você desenvolve o fruto do Espírito e pode receber da parte de Deus presentes espirituais, que são os dons. Agora, o que acontece é que as pessoas, aqui entra uma questão muito importante, o valor da família. Nós sabemos que a família, pai, mãe, nos foi dado na Bíblia Sagrada, no primeiro casamento, né? A gente vê lá em Gênesis, capítulo 2, acerca da palavra do Senhor, direcionando para que os dois sejam uma só carne, homem e mulher. E essa célula, que é célula mãe de toda a sociedade, porque toda a estrutura humana se baseia a partir da família, de acordo com a Bíblia Sagrada. E posso dizer, sem medo de errar, que quando as pessoas estão debaixo dessa cobertura familiar, formada pai e mãe, essas pessoas, elas têm uma facilidade maior para relacionar-se com Deus e relacionar-se com pessoas. São pessoas estruturadas na sua formação. E essas pessoas que têm uma família sólida, elas têm mais facilidade de conduzir-se em todo o seu processo de vida. Aquelas pessoas que vêm de uma família que é chamada funcional, que é a família segundo o padrão de Deus, elas têm mais facilidade de acessar as verdades de Deus. E é muito mais fácil para o diabo confundir as pessoas que fazem parte de uma família disfuncional. Como assim? Quando a pessoa vem de uma cobertura familiar desajustada, onde existe um histórico, por exemplo, de divórcio, de alcoolismo, onde existe um histórico de rejeição, onde existem situações problemáticas, isso vai produzir naquele ser humano bloqueios e vai fazer com que essas pessoas fiquem cada vez mais vulneráveis às ações do diabo. É muito mais fácil para alguém não crer em Deus ou ver Deus na condição de pai, se essa pessoa, a figura do pai é uma figura totalmente ausente. Eu vou explicar por quê. No que diz respeito à identidade de filho, por que as pessoas rejeitam a condição de filho? Não de maneira aberta,
mas na sua alma existe uma dificuldade imensa de se relacionar na condição de filho, porque existe a necessidade de uma liberação da identidade de filho espiritual. Como assim? Vamos pegar aqui. Alguém, por favor, Hudson, me ajuda? Obrigado. Queridos, vocês lembram que lá em Mateus, no capítulo 4, Satanás, ele tentou Jesus. Ele tentou Jesus, conduziu ao deserto, após Jesus ter sido batizado. E ali ele desafiou Jesus e afrontou Jesus na sua condição de filho. Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus respondeu usando a palavra em Deuteronômio: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Por 2 vezes ele tentou: lança-te daqui para baixo, porque está escrito que os teus anjos te segurarão, te guardarão. E a resposta de Jesus foi centrada na palavra do Senhor. A Escritura diz que o diabo levou Jesus ao pináculo do templo e disse: olha todos os reinos da terra, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Jesus refutou novamente: retira-te, Satanás, porque está escrito, somente a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. O que Jesus Cristo fez? Ele simplesmente, ele usou a palavra de Deus. Está escrito. Sabemos nós que Jesus, ele tinha consciência da sua missão, mas existe um aspecto que nos remete ao batismo de Jesus. Quando o Jesus homem foi afirmado pelo Pai Celestial. Quando Jesus saiu das águas, diz a Escritura que o Espírito Santo, numa forma corpórea de uma pomba, manifestou-se e ouviu-se uma voz: eis o meu filho amado em quem eu me comprazo, eis o meu filho amado em quem eu coloco toda a minha alegria. Jesus Cristo estava afirmado pelo Pai. E nós sabemos, eu posso testificar de mim mesmo em algumas situações, e creio que você também pode testificar acerca da influência, da capacidade, da força que existe a palavra do seu Pai na sua alma. A grande questão é que, no que diz respeito, se o seu pai não te afirma, seu pai e mãe formam a sua origem. E quando a origem está desconectada, é por isso que pessoas cujos pais são separados, ou que não chegou a conhecer o pai, existe sim uma dificuldade muito grande de ajustes na vida. Mas quem não tem uma afirmação do pai, ele passa a um desejo profundo de autoafirmação, de afirmar-se na vida. E isso começa desde cedo. Se você observar, por exemplo, no meu tempo era assim, hoje eu não sei, porque quase não vejo, mas adolescentes fumando. Adolescentes fumam hoje em dia? Fumam ou não? Fumam? O que é um adolescente que busca no cigarro? O que ele está querendo? Ele está buscando uma autoafirmação pessoal, dizendo que ele já é homem, que ele já cresceu. Mas, na verdade, toda tentativa de autoafirmação que a pessoa tem é, na verdade, uma revelação do caos interno. Ou seja, a pessoa, ao buscar afirmar-se, essa pessoa está mostrando o seu desajuste. Sabe por quê? Quando a pessoa está tentando provar alguma coisa, se ela está tentando provar que é algo para alguém, é a maior prova de que ela não é. Porque quando a pessoa ela não precisa provar,
isso é algo que flui naturalmente. A pessoa é espontânea naquilo que ela está fazendo, naquilo que ela está vivendo, porque ela é. Agora, quando não é e deseja ser e quer afirmar-se naquela posição, ela vai forçar a barra no sentido de mostrar para as pessoas que é. Da mesma forma que quando o menino começa a fumar no sentido de mostrar para os amiguinhos, ou fazer coisas porque é desafiado para mostrar que é homem, ou o homem que bate na mesa da casa dizendo aqui quem manda sou eu, o homem que faz isso, está mais do que claro que ele não manda, porque se ele mandasse, não precisaria bater na mesa e dizer isso. Concorda ou não? Amém. Então vamos lá. Eu estava me lembrando, quando eu estava buscando essa palavra, eu estava me lembrando de uma situação, do quanto a palavra do Pai é importante. Não sei se a mamãe vai se lembrar. Quando eu estava entrando no ministério, e eu estava vivenciando uma crise, eles nem sabiam disso, acerca de dar continuação por causa de um problema ministerial na igreja que eu estava. E aí meu coração estava assim um pouco perturbado e pensando se valia a pena dar sequência naquela questão. Eu não era pastor ainda, eu estava estudando, fazendo parte da igreja, e naquela época o meu pai, ele sempre nos levava à igreja, nós íamos todos juntos, ali dentro do caminhão, e um dia após o culto, ele, sem mais sem menos, creio eu, ele usou uma frase: tudo o que eu e sua mãe queremos é que você seja pastor. Lembra disso? Lembra? Quando ele falou isso, queridos, acabou o meu problema. Ali eu tomei a minha decisão que eu seria pastor. Acontecesse o que acontecesse, custasse o que me custasse, eu iria desenvolver o ministério pastoral. E por que isso? Porque o meu pai me disse que tudo o que ele esperava de mim era que eu fosse pastor. E não se engane, nós sempre queremos fazer aquilo que o nosso pai espera de nós, tanto para o bem quanto para o mal. Para o mal, sim. Observe uma coisa: de forma inconsciente, tem pessoas que dão errado na vida, que fazem de tudo para provar que o pai está certo, porque o pai disse: você não vale nada, você é um fracasso, você é um derrotado, você nunca vai ser nada na vida. E tudo que a pessoa faz é enveredar-se no alcoolismo, é fazer com que a vida dê tudo errado, simplesmente, inconscientemente, mostrando e provando ao seu pai que ele está certo quanto a ele. Parece dramático, né? Mas isso é uma verdade. E é por isso que nós, como pais, nós temos que ter um sentido daquilo que nós comunicamos aos nossos filhos. Precisamos atentar para a formação, para a estruturação do nosso filho. Um segundo fundamento que o pai, a mãe e o casamento dos pais trazem aos filhos é a capacidade moral de estabelecer relacionamento saudável e positivo. Como assim? A saúde emocional dos pais no casamento traduz aos filhos, estabelece um padrão de confirmação na mente dos filhos. Essa cobertura familiar, queridos, traz proteção moral, traz proteção emocional. Então, quando os pais estão ajustados, quando os pais se dão bem, quando o casal vive um bom relacionamento, isso reflete decisivamente na estrutura psicológica, na personalidade do filho. E claro, no caráter também. Terceiro fundamento, a herança. Gente, eu estou na introdução. A herança, a lei da herança. O que acontece? Todos nós damos e recebemos e damos herança. Um dia, aquilo que é nosso vai ficar para os filhos, seja muito, seja pouco. Mas a herança também, ela tem um conceito amplo, ela não se limita à herança material. Existe, por exemplo, uma herança genética. Nós sempre ouvimos, né, expressões puxa, como é que você parece com seu pai? Eu mesmo, né, muita gente diz, como eu pareço?
como eu pareço com meu pai. Quem conheceu meu pai sabe o quanto hoje eu estou, já era, mas quanto mais o tempo passa, mais parecido, a minha fisionomia se parece mais com meu pai. E eu tenho certeza que você também se parece com seu pai. E essa herança, além da herança genética, existe um quadro, existe uma herança espiritual. Queridos, nós recebemos uma herança a nível nacional. Recebemos uma herança também, uma herança familiar. Quando se fala, por exemplo, o seu sobrenome, ele reflete a sua identidade familiar, não reflete? Quando se fala, por exemplo, dias atrás eu fui arrumar o carro na oficina, aí quando eu falei, o rapaz me perguntou como é que você chama, eu falei, Rogério Cota. Ah, você é irmão do Cristiano? Já fez uma ligação, o sobrenome me ligou ao meu irmão, porque ele era conhecido, amigo do meu irmão. Quer dizer, os Cotas, quando se vê as meninas, né, mãe? A questão do trabalho delas, o nome comercial que elas usam, que é o próprio nome. Existe uma conexão que fala de identidade e que fala de herança. E o que o nome representa? Uma pessoa, vamos lá. Aqui entra, qual herança que nós podemos deixar para os nossos filhos? Além da material, é óbvio. A herança espiritual. Existe sim, você pode com a sua vida, criar um clima, criar uma situação, não seria bem uma situação, mas você cria uma atmosfera em torno da sua vida, e isso vai refletir espiritualmente na vida dos seus filhos. Existe um versículo que ele é às vezes mal interpretado, às vezes ele não é bem entendido, mas lá no Antigo Testamento, já nos 10 mandamentos, eu, o Senhor, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E, queridos, a sua lealdade para com Deus, a sua obediência a Deus, vai criar uma situação favorável para a sua descendência. Eu posso crer nisso. Você não crê nisso? Você crê nisso? É herança espiritual que nós deixamos para os nossos filhos. Agora, o que acontece? Se nós olharmos lá, 1 Pedro 1,18 diz, sabendo que não foi com ouro e prata que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, ou da inútil maneira de viver, a qual herdastes de vossos pais. E aqui entra um ponto importantíssimo. Nós herdamos, filho de peixe, peixinho é. Alguém já ouviu esse ditado? Quando se fala isso, está se referindo ao comportamento, está se referindo ao modo de vida, está se referindo a algumas práticas, alguns hábitos. E a grande questão, o grande problema, e aí nós nos encontramos em Cristo Jesus para entender algo. Alguém disse 80%, outras pessoas chegam a 95% dos problemas internos que nós possuímos está diretamente relacionado com a nossa cobertura familiar. Aquela situação de pecado não redimido. O que é um pecado não redimido? Um pecado não confessado. Um pecado não confessado e abandonado. Isso é um pecado não redimido. Existe sim uma tendência dele, esse pecado, ele é transferido, ou seja, transferido não seria o termo, mas vamos colocar assim, ele abre um campo de influência para que espíritos imundos ligados àquela área possam atuar na vida da descendência. Como assim? Simples de ver. O pai tem problemas alcoólicos, problema de bebida. O filho pode odiar a bebida, porque vê a situação do pai. O filho cresce, situações acontecem,
e aquela pessoa, quando vê, está dentro de uma teia armada por Satanás, que envolve o alcoolismo, tanto quanto o pai foi envolvido. Alguém conhece alguma história assim? Já viu algo assim? O avô bebia, o filho bebeu, e o neto está bebendo. E se Cristo não entrar na família, o bisneto também vai beber, vai morrer de bebida. Não estou amaldiçoando e nem jogando praga em ninguém. Eu estou apenas colocando para você situações que acontecem em genealogias. E isto é real, queridos. Então o que acontece? A nossa identidade, a qualidade dos relacionamentos que nós temos, a nossa herança, isso são fundamentos na construção da nossa identidade. E nós transferimos isso para a identidade, para os relacionamentos, e deixamos como herança para os nossos filhos. Aí entra uma questão. Agora eu estou entrando na mensagem, e preciso de mais uns 15, 20 minutos com você antes de orarmos. Ontem, nós trouxemos aqui, na reunião de homens, esse tema. Só que o que eu disse a eles, e o que nada a ver com o que eu disse até agora. Eu comecei perguntando, defina seu pai em uma palavra. Qual a palavra que melhor se associa à imagem do seu pai? E a partir daí nós começamos ouvindo, o pastor Tiago estava conosco ontem, nós começamos a ouvir um e outro, e eu comecei a formar ali, naquele conjunto de homens que lá estavam, que aqui estavam, o sentido da maior ferida que existe na alma de todo ser humano. Que ferida é essa? O sentimento de orfandade. A orfandade é o estado daquele que é órfão. Você vai no dicionário, a primeira coisa que o dicionário vai te falar é exatamente isso. Orfandade é o estado daquele que é órfão. Órfão é aquela pessoa que perdeu seus pais, ou um de seus pais, ou o pai ou a mãe, ele é órfão. E esse estado, ele está associado, e isso eles mesmos foram colocando, sem que eu falasse nada. Como é que você vê a figura de um órfão? Normalmente uma pessoa triste, uma pessoa que se sente abandonado, uma pessoa solitária. Só que a orfandade, ela também pode e deve ser ampliada no nosso entendimento. Porque não é apenas a questão de não ter a presença física dos pais ou de um dos pais, mas compreender que existe orfandade mesmo com os pais vivos. Como? Mas não está vivo? Tá, está vivo, mas está emocionalmente ausente ou distante. E o que é um pai emocionalmente distante? Uma das pessoas que aqui estava ontem colocou o seguinte: meu pai, ele pensa que... aí eu fui completando para ele, porque eu entendi o que ele estava querendo dizer. Ele acredita que se encher as latas da cozinha, se tem onde dormir, tem o que comer, tem o que vestir, já fez o que tinha que fazer. Ou seja, já correspondeu à expectativa da sua condição de pai, de marido. O pai ausente ou a mãe ausente emocional, ou emocionalmente ausente, distante, é aquela pessoa que mesmo vivendo na mesma casa, não comunica os valores da família. Ama, claro que ama. Queridos, mas quantos pais têm dificuldade de dar um abraço nos filhos? O homem, principalmente o homem, porque a mulher é mais sensível, ela é mais afetiva, não é verdade? Mas normalmente o homem pode ser que, principalmente se ele for um pouco mais velho, porque a geração dele não recebeu esse tipo de afetividade.
O pai não era afetivo. E então, ele transmitiu isso. Por quê? Porque nós não conseguimos dar a outras pessoas o que nós não recebemos. O que nós não temos em nós, nós não conseguimos, Hudson, transferir para alguém aquilo que nós não temos. É preciso ter para poder transmitir. E o que acontece é que muitas pessoas órfãos, principalmente no emocional, são pessoas que recebem ataques, vamos colocar assim, de um espírito de orfandade. Um espírito que leva a pessoa à sensação de abandono, à solidão. A pessoa que, vamos lá, vamos pegar algumas características. E talvez você possa, pastor, mas eu tive isso, essa característica aqui eu já senti num certo momento da minha vida, quer dizer que eu sou órfão emocional? Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que pode haver que haja situações da sua vida que você precisa resolver com Deus, ou mesmo com pessoas. Mas o fato, eu já recebi Jesus. Irmãos, o que é que faz com que pessoas sejam crentes superficiais? O que é que faz com que as pessoas coloquem uma máscara religiosa e impede que elas possam ter vida real com Deus? É exatamente esse o ponto. É quando a pessoa ela não vivencia uma relação espontânea, real e sincera com Deus. E então o que ela faz? Ela cria uma máscara religiosa e vai pregar a palavra, e vai louvar, e vai servir na igreja, e vai simplesmente assentar e ouvir os cultos domingo. O que acontece aí é que Deus não opera dessa forma, porque o mover de Deus, presta atenção, queridos, eu preciso que vocês entendam isso, esse mover de Deus vai acontecer na alma da pessoa que captar, que receber, que entender. Puxa, isso acontece comigo, então como é que eu faço para resolver? Se apresenta ao Senhor, ore ao Senhor. Mas Deus já não tirou tudo quando Jesus Cristo já morreu na cruz por mim. Então quando eu recebi Jesus, não é dessa forma. Por que eu li o versículo anterior, o primeiro versículo? Aprendei de mim. Se não aprendemos de Deus, se não nos aprendemos no relacionamento com o Senhor, nós não recebemos aquilo que Deus propõe que recebamos. Vocês estão entendendo isso? Sim ou não? Amém. Então vamos lá. O órfão, primeira coisa, sentimento de não pertencimento. Como assim? Queridos, normalmente, sabe aquela pessoa que não para em igreja nenhuma, não se adequa a igreja nenhuma, vai para a igreja, é crente, mas fica um tempinho aqui, um tempinho ali, colar, volta para cá, puxa lá, não acha espaço. Como assim? Ele não pertence, ele não sente que pertence a um lugar. É aquela pessoa que está no ambiente e fica totalmente incomodado, e ele tem que ir embora rápido, porque ele não suporta ficar ali. Porque aquelas pessoas que estão naquele ambiente, ele sente que não faz parte dele, ele não faz parte daquele ambiente. Seja na própria família, seja na igreja, seja em qualquer lugar. É um sentido de não pertencimento. Um outro aspecto, falta de acabativa. Como assim? E aos poucos você vai entender por quê. A pessoa toma muita iniciativa, mas nunca conclui aquilo que começa. É claro que pode acontecer eventualmente de alguém iniciar um projeto, depois ele chega à conclusão que não é exatamente isso que eu queria, não é dessa forma que tem que ser feito, para o projeto, sim, sem problema nenhum, normal. Mas se é uma constante, se houver o retrospecto e todas as coisas, ou quase todas as coisas, não existe uma conclusão, apenas um começo e fica inacabado. Isso sim pode ser uma evidência de um sentimento de orfandade. Por quê? Ontem aqui uma pessoa colocou um sentimento, uma pessoa que era órfã, que era muito indisciplinado, mas muito indisciplinado na família, e até a família ficava assim um pouco constrangida ou receosa em relação àquela pessoa, e chegava até a conversar com um determinado parente nessa questão. Isso foi testificado ontem. Eu não posso entrar em detalhes, obviamente, mas a indisciplina, por quê?
Uma pessoa órfã, ele rejeita a figura de autoridade. Se faltou a presença do pai na infância, ele não tem uma referência de autoridade na vida. Então ele não é o cara, por exemplo, que descamba para a criminalidade, e ele não vê, ele odeia a polícia. Ele odeia a polícia. Ele não suporta a polícia. É uma pessoa, por exemplo, que vai na igreja, mas não dá ouvidos ao que o ministério, ao que o pastor fala, porque o pastor representa a figura de autoridade da igreja, então ele não aceita nada que o pastor fala. Mesmo que seja crente, anos e anos de crente, porque esse sentimento está embutido dentro dele. Então tudo aquilo que é dito, é claro que pode haver erros, o pastor tem que estar aberto a um processo de discussão, de conversação normal. Mas a pessoa, ela há um nível de resistência, não ao que está sendo dito, mas um nível de resistência à pessoa que representa a figura de autoridade. É uma pessoa que tem um coração rebelde em relação a toda e qualquer autoridade constituída. Essa indisciplina, queridos, isso é uma tendência de orfandade. Um outro aspecto, um sentimento de incapacidade. Como a pessoa não conclui, no fundo, ela se sente incapaz, incompetente, e isso é resultado de um pessimismo, solidão e pessimismo. É o tipo da pessoa que só enxerga aquilo que falta. Qualquer situação, ela nunca vai ver algo positivo, ela vai enxergar, porque é uma pessoa escassa, uma pessoa de mentalidade escassa. Sempre está faltando alguma coisa, sempre vai achar alguma coisa para reclamar. É uma pessoa tipicamente pessimista. E ao mesmo tempo é uma pessoa dependente dos outros. E como é dependente, é uma pessoa manipuladora. Sabe aquela pessoa que, quando tudo que ela vai conversar com você, ela quer que você faça as coisas do jeito dela? Ou seja, ela manipula, ela cria uma situação para te induzir a fazer as coisas que ela quer que você faça. Conhece pessoas assim? Ninguém conhece. Só eu que conheço? Ou vocês nunca analisaram alguém que tem esse comportamento? Isso é um sintoma claro, essa dependência manipuladora. É o tipo da pessoa que te faz um favor, sabendo que daqui a pouco, daqui uns dias, ela volta a você, te pede um favor muito maior do que o favor que essa pessoa te fez, sabendo que você não pode negar, porque você tem vamos dizer assim, uma responsabilidade psicológica para com aquela pessoa. Você tem um dever moral de retribuir aquilo que a pessoa fez para você. E para a gente fechar isso aqui, uma pessoa que é órfã espiritual, ela se considera como uma pessoa inferior. Ela autoestima baixíssima. Aí a pessoa se vê menor, se vê como escravo. Isso é muito típico. É claro que todos nós temos que servir a Deus, todos nós temos que servir ao Senhor na igreja, isso é óbvio. Mas quando a pessoa não se enxerga como filho de Deus, e ela usa o serviço na casa de Deus como uma forma de expressão, ou seja, quando ela busca o reconhecimento, quando ela busca a autoafirmação através do serviço na igreja, e isso é muito nítido, uma pessoa assim, porque junto com isso vai somar outras características que eu mencionei aqui. Notadamente esta pessoa é aquela que simplesmente ela quer servir, mas ela usa o serviço como uma forma de se expressar, como uma forma de mostrar o valor, tipo assim, me amem, gostem de mim, eu preciso do seu amor. Estão entendendo? Porque é uma pessoa extremamente carente. Essa pessoa que eu estou mencionando aqui, queridos, ela não tem nome, obviamente, mas ela não precisa de cura. Se todas essas características que eu estou mencionando aqui estivessem todas elas numa única pessoa, esta pessoa não precisa de cura? Sim ou não? Amém. Aí nós vamos para a palavra do Senhor. Sabe o filho pródigo, quando ele chegou, trata-me como um dos seus empregados? Ele estava tão diminuído, ele estava tão constrangido com a situação que ele criou, que
que ele chegou a pedir: trata-me como um dos seus empregados. Mesmo sem fazer o que o filho pródigo fez, muitas pessoas chegam na igreja e querem simplesmente ser dessa forma, ser tratado como empregado. Quando, na verdade, Cristo nos chama, o Senhor nos chama para ser filhos, filhos que servem, porque há muito serviço a ser feito na obra de Deus, mas o sentimento do nosso coração em relação ao Senhor é de filiação, é a filiação divina. Nós somos filhos do Senhor, somos amados de Deus, e o Senhor nos dá muitas características, o Senhor nos chama de diversas formas para mostrar o nosso valor na sua presença. Uma vez que reconhecemos Jesus e que recebemos libertação espiritual e temos paz com Deus. Então, o Senhor nos diz que nós não recebemos um espírito que nos escraviza de novo, mas nós recebemos o Espírito que nos adota como filhos, que clamam: Abba, Pai, Paizinho querido. Queridos, eu quero orar com você. Eu trouxe a você uma introdução e uma exposição de um tipo de personalidade ferida, uma alma ferida, por um sentimento que foi gerado a partir da ausência, da escassez, de uma infância totalmente deturpada, totalmente contrária ao propósito de Deus. E isso deve nos remeter a uma ideia de que nunca, jamais nós devemos abandonar nossos filhos, que nós devemos amá-los, ainda que se são crianças, ótimo, porque tem todo um processo, né, pastor Tiago? Todo um processo para ser trabalhado na vida dessas crianças. Mas se os filhos são adultos, mas eu já fiz tanta coisa errada, eu acho que sim, já fizemos. Eu fiz, você fez, nossos pais fizeram. E o que fazer então? Aqui nós entramos, queridos, na providência de Deus, porque certamente só o fato, se a pessoa entra na presença do Senhor com sinceridade no coração, ainda que ela não tenha entendimento de todas as coisas que eu falei para você nessa noite, o contato que ela tem com Deus, na sinceridade do seu coração, na medida que ela vai recebendo lições da palavra de Deus, o Senhor vai modelando, vai tratando e vai abençoando e vai curando. Aqui mesmo ontem, para finalizar, alguém disse o seguinte, que o relacionamento com seu pai mudou de uma forma maravilhosa. A palavra que ele escolheu para definir o pai era milagre. Milagre. E eu questionei: mas por que milagre? Por causa da transformação do pai na forma de relacionar com ele. Um pai totalmente distante, totalmente ausente, um pai que quando passava por ele nem olhava no rosto dele, segundo ele, que cuspia no chão, e ele se sentia profundamente magoado e ofendido com isso. Hoje é um pai com quem se relaciona, com quem conversa, um pai que, segundo ele, leva a marmita para ele no serviço. O que mudou? No meu entendimento, o fato desse rapaz estar buscando Deus. Concordo, ele? Para mim é nítido isso, ainda que de um processo inconsciente, e na verdade ele nem tinha consciência disso, Hudson. Quando eu questionei, ele nem colocou esse aspecto, eu coloquei para ele esse aspecto, porque é o que eu via no que ele estava colocando. Queridos, nós sabemos que Jesus Cristo, Ele é a resposta, que Ele é a solução, e nós temos que nos abrir para esse Senhor, para ganharmos mais entendimento. Quando nós temos o entendimento espiritual, nós temos as respostas que nós precisamos, e na medida que nós entendemos, nós somos habilitados por Deus, por meio da oração, para sermos específicos na nossa oração. Aí você olha para um parente e olha assim: puxa, ele é órfão. Ele é órfão. Ainda que tenha um pai vivo, que tenha uma mãe viva, o sentimento que permeia essa alma
é de isolamento, é de solidão, é de abandono, porque não se sentiu amado, porque circunstâncias vieram sobre a vida dos pais que impediram que eles pudessem ser amorosos, afetivos, e isso é uma realidade na vida de milhares e milhares de pessoas. Mas nós somos a igreja do Senhor. Eu quero convidar você e convocar você, na verdade, a aprofundarmos. Se dentro daquilo que foi mencionado aqui, daquilo que eu falei nessa noite, é você e Deus. Ore ao Senhor. Se você identificou uma ferida na sua alma que diz respeito a tudo isso que eu falei, ore ao Senhor, apresenta ao Senhor. Uma vez que você sabe que você identificou essa ferida, apresenta ao Senhor para que Ele possa tocar em você e fechar essa ferida. Se você sabe, se você percebe pessoas, e a partir de agora, se você entendeu essa mensagem, e ao olhar para alguém, e você sentir que esta pessoa, ela tem esse espírito de orfandade que cerca a sua vida, essa pessoa está ferida emocionalmente e diz respeito a tudo isso que você está recebendo aqui nessa noite, interceda por essa pessoa e converse com essa pessoa, no sentido de orientar, ame essa pessoa. E se possível for, traga para Jesus, pela oração, pelo aconselhamento, e mesmo na igreja, não nos enganemos, muitas e muitas pessoas em nosso meio estão feridas, muito feridas. Eu quero usar esse culto da quarta-feira para lidarmos com essas questões, para ampliarmos a mente, para abrir a mente das pessoas acerca dessas questões de fortalezas espirituais que têm tratado contra as suas vidas. Porque, queridos, não há como ser feliz sem Deus, não há como expressar uma felicidade plena, não há como ser alegre na alma estando prisioneiro de situações do passado, prisioneiro de questões emocionais que o diabo amarrou na alma. Em nome de Jesus, seja livre. Temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Não deixe nenhum cantinho, nenhum cômodo escuro na casa do seu corpo, da sua mente, da sua alma. Apresenta ao Senhor cada área da sua vida, cada situação, e aquilo que você perceber que não convém ao Filho de Deus, aquilo que não vem do Senhor para a sua vida, rejeita e ore ao Senhor. E em relação à sua casa, vamos assumir os nossos filhos espiritualmente. Esse é o meu chamado para você. Vamos assumir essa paternidade, essa maternidade dos nossos filhos de uma forma clara, de uma forma intencional, de uma forma diretiva. Vamos orar pelos nossos filhos. Não vamos entregá-los à vida para que possam viver de qualquer forma. É claro que eles, na medida que eles crescem, eles são donos das suas próprias vidas, mas a nossa intercessão, mas a nossa palavra tem poder na vida dos nossos filhos. Guarda isso. Aquilo que você fala para o seu filho, aquilo vai para a alma dele, e aquilo tem um peso enorme, e toda vez que ele faz alguma coisa contrária àquilo que você disse a ele, ele sente o peso dessa palavra, e sabe que está ferindo uma determinação, uma palavra que veio da maior autoridade na vida dele, que é o pai ou a mãe aqui na terra. Porque acima da autoridade dos pais sobre a vida dos filhos, somente Deus. Depois de Deus, pai e mãe. E se você é pai e mãe, assuma isso de uma forma intensa. Pesquise, estude, medite, ore, busque no Senhor. Enxergue a situação real dos seus filhos. O que está se passando no coração do seu filho? O que ele anda sentindo? O que ele anda fazendo? Não deixe seu filho se distanciar emocionalmente de você. É claro, não é para aprisionar, não é para escravizar seu filho, não é para sufocar. Estão entendendo? De forma alguma. Mas seja uma presença que ele possa confiar. Seja alguém que o ama, e que ele saiba disso, que ela saiba disso, e que possam
enxergar em vocês a mãe, o pai que eles mais precisam, em nome de Jesus, para a glória dele. Vamos orar? Vamos orar, queridos? Ore comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós estamos aqui, e diante, ó Pai, desta mensagem, desta palavra, nós queremos, Deus, na condição de pai e mãe, assumir, Pai, a nossa responsabilidade, o nosso comprometimento com o Senhor, Pai, no exercício da missão que o Senhor nos deu, para que sejamos, ó Deus, pais, homens de honra, que possamos ser pessoas de valor na vida dos nossos filhos. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós celebramos o Dia das Mães, celebramos o Dia dos Pais, mas Deus, nós queremos ser pais e mães em todos os dias, pais e mães segundo o seu coração, pais e mães, ó Deus, que se ocupam da espiritualidade dos seus filhos, pais e mães que se ocupam do emocional dos seus filhos, que estão atentos, que protegem moralmente, que protegem espiritualmente, que cuidam, Senhor, materialmente. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós te pedimos, levanta, Senhor Deus, em nossos corações, ó Pai, esse sentimento de proteção moral, intelectual, que possamos, Deus, zelar pela vida dos nossos filhos, ó Pai, que possamos cuidar, Senhor, sem sufocar, sem oprimir, sem exigir, mas na sabedoria do Seu Espírito Santo, ó Pai, que nós possamos zelar pelos nossos filhos, que os pais, ó Deus, que possuem filhos pequenos, que tenham a oportunidade, Deus, de educá-los da Sua palavra, que possam fazer isso, Deus, e que os filhos se abram, Pai, como um coração convertido aos pais, conforme nos diz em Malaquias, assim como os pais, ó Deus, eu te peço, Deus, que nós como pais possamos, ó Deus, converter os nossos corações aos nossos filhos, para que a nossa terra não seja ferida de maldição, Senhor, conforme diz Malaquias. Nós não queremos, Senhor, uma família debaixo de maldição. Nós não queremos, Deus, as ações de Satanás, ó Deus, com vulnerabilidade, ó Pai. Não queremos ser vulneráveis às ações do diabo contra as nossas vidas, Deus. Nós rejeitamos, ó Pai, todas as ciladas, os ardis de Satanás contra a nossa família, Pai, contra a família dos seus filhos que congregam nesta igreja, Pai, contra a família dos filhos daqueles que nos ouvem, que nos assistem nesse instante, ó Deus, por meio da internet, em nome de Jesus. Ó Deus, opera em nós, dá-nos sabedoria, inteligência espiritual, dá-nos capacidade, ousadia, Pai, e liberdade de tratarmos com nossos filhos tudo o que temos que tratar, com espontaneidade, na ação e na unção do Seu Espírito, Pai, e que eles reconheçam, ó Pai, e que possam ter liberdade de conversar, liberdade de amar, de abraçar, que eles tenham um padrão de confiança, Pai, estabelecido com base neste relacionamento de pai e filho, de mãe e filho, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, Pai, em Cristo, amém, e glórias a Deus. Só você que recebe essa palavra, que recebe essa oração, levante as suas mãos e aplauda o Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias sejam dadas ao Senhor, glórias sejam dadas ao Senhor. Santo e poderoso é Deus, santo e poderoso é o Senhor Jesus. Glórias a Deus.